foi a política, foi o discurso, né? Foi tudo isso que prevaleceu como dimensão. Tanto é que eu até me penitencio um pouco de ter contribuído um pouco para esse discurso quando, em muitas ocasiões, quando me referi ao tropicalismo, neguei uma certa importância maior da dimensão musical do tropicalismo. Sabia que queria fazer um filme musical, mas queria achar um recurso narrativo, um jeito de não ser simplesmente pessoas falando para a câmera. Quando a gente teve as primeiras montagens do material de arquivo prontas, eu aí resolvi tirar trechos para mostrar para cada um dos personagens e trabalhar mais com a reação, o depoimento deles como reação à pesquisa, do que propriamente uma entrevista no sentido tradicional da palavra. Então eu não tinha uma lista de perguntas para fazer, eu tinha 10, 15 minutos de material para mostrar para cada um. A gente tinha certeza que tinha material que eles não conheciam, né? Coisas que eles fizeram que eles nunca viram gravado. Então a gente contava que eles iriam ter uma reação emocionada. Isso aconteceu. I'd just like to explain to you that these good people that are coming on stage are from Brazil. And one of the reasons they're here is because politics doesn't allow them. É curiosa essa apresentação, né? Mas boa, sabia? Eu gostei. Depois eu estava dançando ali, o Arnaldo latindo em cima do microfone e eu dançando. Puxa, muito bacana. Eu não sabia que havia essas imagens em movimento da nossa apresentação na Ilha de White. Olha que eu me deparei com esse material, essas entrevistas, ele gravando deles, assistindo o próprio material, né? Eu estava sentindo que quebrava um pouco o barato da gente vir ilustrando com material de arquivo. A gente saía de uma época e cortava para o tempo de hoje, né? Isso quebrava um pouco da magia. Então eu defendi que a gente cobrisse o máximo e aí quando a gente revelasse o rosto deles fosse uma revelação mesmo no filme, um ponto de virada do filme, né? Aí essa foto é muito gostosa. E eu já estou vestido com uma roupa do festival. Todas as imagens que aparecem são imagens do ano. Então não é que a gente ilustrou, né, com imagens que foram gravadas posteriormente ou anteriormente. É exatamente no ano. Então eles estão com a cara, né, do ano que a gente está falando. Caetano tá com o olho vivo, eu também bem alegre. Esse momento aí mostra assim que a gente estava saindo do inferno. Cortes, a gente começou a ver a força que tinha, né, cara, a política que existia na época, né, a ditadura, né. Conseguia equilibrar, né, a dureza da ditadura, o que estava acontecendo, né, essa barra pesada que rolava mesmo, né, junto com essa leveza das músicas, né, desse pensamento positivo que algumas têm, mesmo crítico, né. O Edson, o estudante que protestou contra a comida do calabouço e foi morto, saiu da vida e entrou na história, entende?
fui preso na missa de 7º dia. Foram bagunçados, foram confundidos todos os fundamentos da minha ideologia, da minha visão de mundo. A gente tem um negócio chato no Brasil, que a gente não tem a presença assim dos ídolos em movimento, né? Os ídolos são fotos ou são coisas assim. Se você compara com qualquer coisa da época de fora, sei lá, os Beatles, os Rolling Stones, os Kings, todo mundo já viu, sabe? Mas a gente não viu, a gente não passou por isso, a gente não viu os caras se mexendo, não viu os caras cantando ao vivo. Esse filme tem um trabalho de restauro muito sério. Por exemplo, o material da Record, que é um material 2 polegadas, né, quadruplex. Esse material, para ser copiado, existiam 3 máquinas de quadruplex quebradas na Record. Então, dessas 3 foi feita uma para poder dar play nas fitas e para poder gravar esse material. A música brasileira é domingo no parque. Os Mutantes irão cantar num arranjo de Rogério Duprat com Gilberto Gil. Veio de diversos formatos, né? A gente tinha desde material que chegou em VHS, de arquivo pessoal, né? Que estava, sei lá, numa gavetinha, escondido. Isso traz um pouco do calor do que era a época, né? E é uma verdade que assim, o Brasil não preserva esse tipo de material, né? Então a gente tem uma brincadeira lá que a gente acha uma criticazinha, né? A gente coloca um band-aid ali no restauro, que a gente tem que cuidar melhor da nossa história. Tem coisas que você tem que assumir do jeito que elas são, se você quer documentar. Assumir, mas sem entregar todos os pontos, né? Sob os meus pés os caminhões, aponta contra os chapadões meu nariz. Tem a sujeira bonita, tem a sujeira que não é bonita, tem a sujeira que atrapalha e tem a sujeira que não atrapalha. Como é que a gente vai lidar com isso? Isso aqui tá ruim mesmo. Vamos encarar, vamos dar um tapinha, vamos colorizar e ver no que dá. Viva a bossa, sassá, viva a palhoça, brincando com uma Super 8 por cima disso, ou coisa que aconteceu mais de uma vez, a gente buscar contatos, aquelas folhas A4 da época com contatinhos de fotos, chegou na nossa mão e você via marcações de caneta da época tal, no papel já amarelado e tal, a gente falou, nossa, tem uma verdade muito grande nisso aqui, né? Às vezes, em vez de você simplesmente pegar, ampliar aquele contato e usar ele em 100% de qualidade, você pegar aquele papel amarelado, não sei o que lá, você vai estar mostrando mais da essência, da alma da história que a gente está contando. Viva a mata, viva a mulata, A gente está trabalhando com vários materiais de várias outras pessoas, outros artistas, né? Então, na verdade, é uma colagem, uma reciclagem, uma releitura do material artístico de outras pessoas. Coqueiro, brisa e fala nordestina e faróis. A gente usa nesse filme material de alguns dos monstros sagrados do cinema brasileiro, Glauber Rocha, por exemplo. E a gente chega e pinta, né? Então acho que tem aí uma ousadia, que tem aí um certo mau comportamento, que é o que o Glauber poderia esperar, eu acho que de um cinema vivo. Eu não sei se tem relação ainda não, sabe? Esse papo, aliás, eu já enchi o saco desse papo de tropicalismo, sabe? No pulso esquerdo, bang, bang, em suas veias corre muito pouco sangue, mas seu coração balança... Uma pesquisa completa no Brasil, né? Emissoras, arquivos, cinematecas, todas as pessoas ligadas a esse movimento. Foram mais de 50 acervos contactados e então era muito um trabalho de mesa, né? De telefone, mesa, paciência também, né? Primeiro em achar, né, de fato, quem são os donos, a encontrar todas as pessoas que estão retratadas naquela imagem, então não só o dono da imagem, quem fez o filme ou a foto, mas quem está retratado também. É um processo que demorou mais de um ano, imagens que eram fundamentais para o filme e a gente, em vários momentos, a gente não sabia se a gente ia ter essas imagens. É impossível fazer um filme sozinho, né? Tanto do ponto de vista de business, de negócio, como do ponto de vista criativo. Nesse sentido, a Bossa, quando abraçou o projeto,
abraçou com muito profissionalismo, né? Abraçou a ideia sabendo do que ela significava. Eu acho que o documentário é essencial, né? A ficção, é claro que ela é essencial também, mas o documentário, ele tem uma missão, ele tem que contar uma história, não deixar que ela seja esquecida, e eu me orgulho muito desse documentário Tropicália por isso, porque a gente resgatou imagens inéditas, a gente foi atrás desse acervo todo que, se a gente não tivesse feito, ou ninguém tivesse feito, teria se perdido. Quando olhei a terra ardente, com a fogueira de São João. Mas quando a gente fala de roteiro do documentário, a gente fica muito preso nessa coisa funcional, né? De, então vamos colocar isso no papel, organizar, o que pode tornar às vezes um filme frio, né? Um filme distante e tal. O que eu acho que não aconteceu com o Tropicália. Essa capacidade que um filme tem de emocionar as pessoas suplanta qualquer estratégia de roteiro, qualquer estratégia de direção e tal, de montagem, porque pega pelo sensível, né? Pega pelo coração. Eu achei que esse filme ia, obviamente, atingir essa geração que viveu essa época quando era jovem, e, para minha surpresa, os jovens ficaram encantados com essa história. Então o documentário, ele tem essa magia, né? E tem uma relevância que para mim, que sou apaixonada por documentário, eu acho que nada substitui a relevância de um bom documentário, uma boa história real contada. Documentário musical, ele privilegia a música, né? Sem desconsiderar o contexto social, político, né? E as outras linguagens que estavam ali ao redor, o teatro, a literatura, né? O cinema brasileiro. Morreu de sede meu alazão. Ninguém pensou, vamos fazer o Tropicalismo. Ninguém pensou, vamos fazer o Tropicalismo. Ninguém pensou isso. Ninguém nunca disse isso. A gente simplesmente trabalhou sobre a realidade brasileira e aquelas notas relativas na pauta, síncopes, tempos fortes e tal, trabalhamos os assuntos e as coisas com essa visão que estava fervendo no nosso cérebro. E aí, essa visão começou a desesperar olhos para todo lado. Não era só aquela marcha militar bem fotografada na palavra como única transmissora de conhecimento. A palavra já estava perdendo sua importância como transmissora de conhecimento, que McLuhan compara com os exércitos militares, tudo igual, tudo escrito ali, todas militarmente na página, todas passando, todas isso, tudo aquilo. As palavras já estavam perdendo isso. Agora bote outro quadro, que é o Não, é o outro, bote o outro. O 4, sim, depois a gente volta para aí. Aí estávamos à beira da segunda revolução industrial. Quando isso aconteceu e o tropicalismo estava começando, estávamos à beira o sistema nervoso da segunda revolução industrial era o processamento de dados, o mosaico da TV, o cartaz, a teoria dos quantas de Planck, o Heisenberg, a matemática de Heisenberg com o improvável, a segunda lei da termodinâmica que desencadeou a entropia. Aqui USP Rua, eu me lembro de Décio Pinhatari falando, se a universidade não aprender com a rua, vai fechar e tal. É uma coisa muito comum. Peirce, o fundador da semiótica, Korzybski, que tem lugar que escreve com Y aqui, Korzybski, Hayakawa, que escreveu sobre o trabalho de Korzybski a respeito do que era aristotélico ou não, e Pinhatari, Augusto de Campos, Haroldo de Campos,
E a Tropicália que se tornou o braço cantado da segunda Revolução Industrial. Ora, como foi que a Tropicália se tornou isso? O que era nosso mundo aqui, nesse momento? Nós éramos um mundo de opressão, era a sombra da ditadura. Deixa eu pegar uma coisa aqui para imitar um pedaço de pano, uma coisa. Pega uma coisa aqui para imitar a sombra da ditadura. Era a sombra da ditadura sobre a cabeça das pessoas. Não faz sombra, mas tudo bem. Mas de todo modo, a sombra da ditadura. Numa ditadura, pensar é crime. Numa ditadura, dá para a fome da cabeça da juventude elementos para eles estarem na excitação de pensar, na excitação de compreender seu tempo para fazer a antítese dele. Tudo isso é crime. E aí o tropicalismo de Gil e Caetano estavam cedendo isso por debaixo do pano, porque a censura da ditadura nem pôde censurar isso. Quando pôde, já foi com eles presos. Eles estavam presos, mas as canções estavam por aí. E a forma, ficava provado com o trabalho de Gil e Caetano, que a forma sempre é mais importante do que a palavra. E mesmo nas palavras eles já saíam da lógica aristotélica. Então, a Tropicália acabou sendo, no nosso caso, o braço armado da segunda Revolução Industrial, que trouxe todas essas coisas. Para computador, tá aqui, esqueci a coisa principal. E é isso, eu acho que isso é que a gente deve a Caetano e a Gil. É esse Brasil que pôde logo tomar, que estava aqui, os jovens todos excitados, com a cabeça trabalhando, em vez de estarem submetidos à ditadura. Caetano evitou que a gente ficasse submetido à ditadura, e aí a gente pôde, com aquela excitação, tá aqui, todas aquelas artes que explodiram, incentivou os pintores, os compositores, os desenhadores de tecidos, os modelistas, todas essas coisas que fez o Brasil tão ativo nesse momento, imediatamente começar a trabalhar com isso, com muita habilidade, dando respostas, transacionando. Nossa Senhora, o que a gente deve a Caetano, a essa espécie de herói civilizador, não se paga, não se paga. E veja bem, eu tenho brigado com ele de vez em quando, essas besteiras de idiotas. Tanto eu quanto ele. Completamente sem. Tinha outro cartaz aí, o que era? Ah, sim, rapaz, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Embora Gutenberg tenha inventado os tipos de imprensa, parece que em 1456 ele acabou de arrumar lá as coisas. Quando Portugal, super excitado pela cultura árabe, todos os portugueses saíram, o momento que as bandeiras foram para o sertão e para o Repão, foi 1560. Aqui, tanto Pedro Taques quanto Euclides da Cunha dizem que as bandeiras dos outros estados, que foi para o Goiás, para a Argentina, para o Peru, toda hora voltavam para São Paulo. Que essas bandeiras que foram para aqui em 1560 nunca voltaram, eles dizem por questões mesológicas, eu não sei o que é isso. Aí durante 4 séculos, aí já posso dizer nós, porque foram meus avós, fomos analfabetos, fomos analfatóteres e acabou gerando esta raça. Fomos mal alimentados com pouca proteína, aí nasceu essa raça chamada caboclo, que é eu, meu jeito de pensar, o jeito que vocês estão fazendo. Foram esses caboclos que aqui em 1950 nós fomos a primeira geração que voltou para a civilização. Caetano, Gil, Capinã, Torquato, Tom Zé, várias, Glauber, sei lá o quê. Fomos a primeira geração que voltou para estudar na escola. Aí os pais da gente já tinham condições de botar a gente para estudar. E quando nós chegamos aqui, já não achamos mais a fim da era de Gutenberg.
quando a palavra escrita como eixo da transmissão de conhecimento já tinha falido e já entrava a linguagem do computador, a linguagem da televisão. É engraçado isso, que nós fomos pré-gutenbergianos e voltamos pós-gutenbergianos. Muito legal. Tem mais uma lá, não tem? Tem. E esse hieroglifo aqui era quando eu estava planejando. Em outra língua, nós não conseguimos decifrar. Aqui está escrito Gil, Caeton, Zé, não sei o que lá, que fazendo latim de brincadeira, Tropicalia Civilizatus, fazendo latim de brincadeira por causa daquele tal Panis et Circense, que dizem que estava errado. Essa daqui eu nem consigo decifrar nada. Aqui o dórico foi o momento que os dóricos tinham aprendido o alfabeto fonético dos fenícios e invadiram a Grécia, e depois que eles divulgaram o alfabeto fonético na Grécia, a Grécia não falava mais em rei, já era democrata. Que coisa fantástica essa capacidade do alfabeto democratizar uma população. De vez em quando eu peço uma coisinha aí. Isso foram alguns desses coisas eu ainda quero fazer. Porque se já pensou se eu ficasse aqui, isso é para me salvar de ser professor. Não sei o que, invadiu não sei o que lá. Não, pelo menos aqui mostra de uma maneira visual, parecendo que eu sou só um cineasta. Por que foi só com nós? É o caso de perguntar. Oswaldo de Andrade não estava aí, até com peças naquele tempo, Rei da Velha, isso, aquilo outro, publicações de livros que estavam esquecidos, as poesias, o rock internacional não estava atuando. Por que não aconteceu com outros compositores? Porque só o que estavam submetidos à influência moçárabe. Isso é também uma pergunta curiosa, né? E é claro que isso não se refere ao tropicalismo como um todo, eu não sou analista do tropicalismo. Eu estou falando que eu acho que ele nasceu disso. Ele não nasceu de rock e de não sei o que lá. Senão todo mundo tinha saído um tropicalista carioca, com Edu Lobo e Chico Buarque, um tropicalismo cearense, com 2 compositores de lá, um tropicalismo mineiro, com Milton Nascimento e o Clube da Esquina. Por que isso só aconteceu com os baianos que estavam submetidos a essa educação? Pelo fato de nascerem um perto do outro, num mundo onde essa educação circulava dia e noite. As pessoas tinham mesmo preocupação de ensinar. Quem endossa meu cheque agora é o próprio Euclides da Cunha. Euclides da Cunha fala que o nordestino, que a principal moeda, agora eu acrescento um pouco, que a principal moeda que circula no sertão é a palavra. E que a palavra é cuidada para ela não perder sua carga sígnica. E que ela é que ajuda eles a construírem o universo deles. Então eles estão sempre trabalhando com a palavra para transmitir o que aprenderam dos seus avós, porque eles ficaram analfabetos. Se eles não tivessem ficado analfabetos, eles podiam botar os livros na biblioteca e irem ver novela. Mas eles não podem ver novela por isso, porque eles eram analfabetos. Analfabeto tem que ser culto. Aê, moçada! Aê, sangue bom dos machados de sua turma! Rebanho de vagabundo! A partir dessa revisão da cultura brasileira com a Bossa Nova, iniciou-se um novo período, então, de ideias na música brasileira. Aí chegou a década de 60 e aí foi realmente uma grande explosão. O contrário da Bossa Nova, que foi uma implosão da cultura brasileira, aqui representou meados dos anos 60, primeiro com a Jovem Guarda, que foi uma liberação de costumes da juventude, depois com o tropicalismo, uma espécie de explosão da música brasileira, onde tudo passou a ser possível. Naquele momento, então, a música começa a assimilar componentes
não só musicais, extramusicais, comportamentais, políticos, sociais, etc., que vieram formar, então, aquele arcabouço do tropicalismo. Essa movimentação toda que o tropicalismo punha aí, explodindo aí, acontecia no mundo inteiro com Jimi Hendrix, acontecia com os Beatles na Europa, acontecia com Yoko Ono infiltrando na área do rock as suas ideias que ela trazia das artes plásticas de vanguarda. Havia na época uma movimentação internacional não anti-imperialista, anti-valores. Tudo aquilo que pertencia às gerações anteriores, tudo aquilo que pertencia ao chamado conforto, ao bem-estar, a valores constituídos, tudo aquilo foi jogado por terra por uma geração de jovens no mundo inteiro e no Brasil também. Pelo fato de ter uma ditadura aqui, esqueceu-se um pouco esse espírito anti-americanista e, ao contrário, ídolos como Bob Dylan, ou então como Jimi Hendrix, festivais como o de Woodstock faziam parte, né, do dia a dia da juventude aqui. Shoot me dead or be good, or shoot me dead or say that you died for me. Always said understood and always said understood and clear to see. Os anos 60, na música erudita, também começa a apresentar características novas e, nesse sentido, então, o que John Cage propunha e todos aqueles grandes vanguardistas era realmente desarmar aqueles sistemas, partir para uma espécie de anarquia sonora, né? Onde o som ficaria mais uma vez liberado para para limpar o terreno para a criação de uma nova música. Fizemos muitos concertos desse tipo aqui no Teatro Municipal de São Paulo, e na Faculdade de Arquitetura, fizemos vários concertos que tinham características semelhantes a isso que ocorria na área do tropicalismo. Isso não acontecia nos Estados Unidos. Jamais se imaginou Benjamin Britten dialogando com os Beatles, ou então nos Estados Unidos Bob Dylan com Leonard Bernstein. Isso não havia. Agora no Brasil, sim. No Brasil, uma cultura chamada de sofisticado, erudito ou de concerto dialogava maravilhosamente bem com os membros da cultura popular, mesmo porque no Brasil, nesse período, a cultura popular, sobretudo a música, puxava o carro da grande movimentação cultural do Brasil como um todo. Então aquilo praticamente se uniu como se fosse realmente linguagens diferentes falando um mesmo idioma, né? Eu havia escrito a música para uma peça de teatro chamada Isso Devia Ser Proibido. O diretor Gianni Ratto me convidou então para escrever a música para essa peça e eu fiz uma espécie de cabaré brechtiano desse bate-boca desse casal que o tempo todo estava se movimentando no palco e pela primeira vez Cacilda Becker cantou em cena e Valmor Chagas também e parecia de fato, como eu disse, um cabaré brechtiano que encantou a Caetano Veloso. Ele assistiu a peça e no dia seguinte ele foi à minha casa aqui na Lapa, me lembro que fizemos um espaguete lá e ficamos conversando sobre a possibilidade de eu escrever um arranjo para uma música que ele disse que talvez se chamaria Tropicália, que não estava certo ainda. Aí numa segunda vez eles estiveram na minha casa, ele, Gil, Manuel Barenbaim, que foi o grande produtor dos discos da época, aí começamos a trocar ideias a respeito daquele arranjo e pouco tempo depois então nasceu a música Tropicália, que foi gravada no finalzinho de 67, que se transformou numa espécie de hino do novo movimento. Aí convidaram para fazer o arranjo da música Alegria, Alegria. Nós fomos nos encontrar ali no Beco, que o Abelardo Figueiredo cedeu para a gente. E eles tinham convidado, então, o grupo Beach Boys para para tocar a música Alegria, Alegria. Naquele momento me ocorreu em fazer um arranjo não colocando instrumentos tradicionais, violinos, ou trompas, ou trompetes, ou flauta. Era deixar realmente as guitarras elétricas destrincharem todo o seu vigor e todas as suas distorções, exatamente para introduzir esse componente novo na música popular brasileira que havia assustado todo mundo e que no Festival da Record de 67 fica bem claro que quando essa música entra, o Caetano é vaiado logo no início e com a execução da música o público imediatamente transcodifica já as suas ideias para uma nova realidade cultural, fazendo com que Caetano Veloso fosse aplaudido no fim. Uma música, um tipo de música que vocês não teriam coragem de aplaudir no ano passado, são a mesma juventude que vão sempre... Esse acontecimento foi uma coisa assim surpreendente porque pilhou os universitários tendo uma atitude reacionária dentro de um acontecimento que era absolutamente provocador, de vanguarda, chutando a bola lá para diante, que era o que acontecia na época. O Jimi Hendrix, se entrasse ali e tocasse aquela música que ele tocou, ele
seria a coisa mais tranquila do mundo. Ou então, se isso fosse para a Ilha White, na Inglaterra, ou para Woodstock, seria perfeitamente natural. Quer dizer, quem estava entendendo a época eram os tropicalismos. E os estudantes se assustaram com isso, né? E aí, evidentemente, criou-se um pequeno conflito, porque a música tradicional brasileira tinha pouco a ver com essa música eletronizada, enquanto que o rock estava a 1000 por hora, assimilando todas as conquistas da música eletrônica, inclusive erudita, que nascia nos meados dos anos 50, nos estúdios da Rádio de Colônia, que pela primeira vez fazia uma música erudita que não era baseada no toque de um tambor, numa corda que vibrava e no sopro de um tubo. A música era feita com uma tomada na parede, quer dizer, chamada música eletrônica. Primeiro música concreta, depois música eletrônica. E aí isso foi assimilado pela cultura popular através dos chamados sintetizadores que facilitavam a manipulação daqueles efeitos eletrônicos todos, e aqueles efeitos eletrônicos foram parados no rock muito rapidamente e vieram depois parar aqui no Brasil na música popular. Foi tão rápida a chegada desses componentes assim, a assimilação por uma geração jovem, que aparentemente aquilo ameaçava a MPB. Você encontrava no tropicalismo a música antiga, a música fina, a música cafona. A música antiga, a música de vanguarda. Você encontrava o berimbau e encontrava o teremim. Você encontrava o portunhol e o latim, encontrava o celestial, Debussy, naqueles arranjos maravilhosos que ele fazia. E, por outro lado, Vicente Celestino, você ouvia o apito, o grito, o canto, o ruído, quer dizer, tudo que era aparentemente incompatível do ponto de vista de linguagem musical e não musical, cabia dentro do sarapatel chamado tropicalismo. Então, essa diversidade de componentes é que fazia com que o tropicalismo se tornasse uma coisa muito ampla e provocadora em várias áreas que era difícil você conceituar. Como é que eu explico isso aqui? Com exceção do Augusto de Campos, que sabia explicar muito bem, as pessoas ficavam meio atordoadas. Quem percebeu isso foram os militares. Esses, sim, encaçaparam Caetano e Gil, né? Humilharam, tiraram, cortaram o cabelo, pintaram e bordaram com eles ali dentro, né? nos quartéis lá, e chamaram Caetano e disseram: meus filhos, vocês com esse negócio de fazerem da realidade uma pasta informe, diluindo valores constituídos, não deixando pedra sobre pedra os valores constituídos se manterem, vocês estão agindo como uma das formas mais modernas de subversão, talvez a única. Esta frase que eu nunca esqueci, Caetano me contou quando eu e Rogério fomos à Bahia visitá-los quando eles foram libertados da prisão e depois foram para os Estados Unidos. Que a coisa mais importante do tropicalismo não foi toda essa grande movimentação que o movimento criou no Brasil. Foi realmente a grande qualidade da música que se produziu na época. A história começa logo após a final do festival. Gil II, Caetano III, precisamos fazer um disco coletivo. E naquela época, fazer um disco coletivo, o que era? Era você pegar as pessoas, pegaríamos 6 artistas, cada um 2 faixas, cada um gravaria 12 faixas, está montado o disco. Eu tinha conversado com eles até a sexta-feira. E depois ficou combinado de no domingo, 2 horas da tarde no estúdio. Ok, tchau, obrigado. O que eu não sabia é que no sábado à noite eles se juntaram e ficaram conversando e chegaram à ideia de que fazer o disco desse jeito era muito simplório. Começou a vir ideia uma atrás da outra e quando eles foram ver, 7 horas da manhã, estava pronto o disco. A hora que chegou, Gil e Caetano fizeram a proposta de se fazer a música brasileira dentro desse espírito, juntando as duas coisas, quer dizer, todo o conhecimento deles de MPB ser ligada com aquilo que naquela hora era heresia, guitarra elétrica e música brasileira. Aí eu também fiquei maluco com a ideia, tanto que saímos gravando direto. Quase posso ganhar a minha vida querida. Ele foi criado por um grupo que depois ao qual nos juntamos, eu e o Rogério. O Rogério tinha o dom de fazer cinema. E se você olhar sob este ângulo, os arranjos dele, se você tirar as vozes,
você vê a imagem do que está acontecendo. Não é um arranjo puro e simples da música. É uma trilha, ela te leva, ela cresce na hora do mais empolgante, do mais emocionante. Ela alivia quando tem que aliviar. Eu tinha as pessoas certas para trabalhar. No dia que a gente gravou a orquestra do Domingo no Parque, eu tinha acabado de fazer a gravação com o Jair Rodrigues e foi arranjo do maestro Chiquinho de Moraes. Quando o Rogério chegou e colocou a partitura, a grade, em cima da estante, o Chiquinho, que é muito fuçador, foi lá e começou a ler a parte e começou a virar a grade, página por página, e ficou por ali. Quando terminou, começou o papo sobre a guitarra elétrica e o baixo elétrico. Foi aí que o Chiquinho me puxou e falou assim, por que você não pega os Mutantes? O Sérgio foi um problema para mim no Domingo no Parque. A hora que ele chegou com o distorcedor ali, com os pedais da guitarra, que acho que o irmão dele que tinha criado, e os técnicos estavam todos malucos, porque ficava assim no estúdio horas para fazer ajuste, para não distorcer, para tudo ficar perfeito. Aí entra um guitarrista que a guitarra começa a soar e vai distorcer tudo. Foi uma época que a televisão era a música. Na realidade, ela era a música. O que hoje é a telenovela, a música era nessa fase. Então, os movimentos musicais, as ideias, as coisas vinham todas revestidas de música. Aí a companhia decidiu fazer 2 discos com cada um. E quando o Gil me ligou dizendo que ele tinha os arranjos prontos e já ensaiados com uma banda, com um grupo para fazer, marcamos a data. Sabíamos que o estúdio era estúdio ainda mono. As máquinas dele eram mono, não tinha nem estéreo. Levamos o equipamento do estúdio do Rio para lá, máquinas de 2 canais, e desembarcamos em Salvador. Quando eu chego no hotel, na recepção, Seu Manuel, aqueles 2 senhores queriam conversar consigo. E aí saiu lá eu com a minha pastinha, com 2, obviamente, policiais, e vou até a Polícia Federal. Entrei, fiquei de pé, não tinha lugar para sentar. O senhor sabia que o seu Caetano e o seu Gil não podem estar fazendo? Eu falei, senhor, desculpe, mas eles não estão fazendo evento ao vivo. Nós estamos gravando 2 discos dentro do estúdio, é fechado. Aí entrou a minha sorte mesmo. Na minha pasta eu tinha todas as letras deles com um carimbo da Censura Federal autorizando a gravação. E aí fomos descobrir que o grupo que deveria acompanhar os 2 tinha tido um problema. Eles, 1 ou 2 sábados anteriores, eles participaram de um programa ao vivo em Salvador e cantaram uma música, parece que do folclore da Bahia, e que em 1968 era um absurdo você chegar na televisão e falar uma frase de a menina dos peitinhos duro. A censura, Polícia Federal, todo mundo dando uma grita, e o empresário deles, de quem eram os equipamentos, bateria e tudo, pegou, colocou tudo dentro de uma Kombi e se mandou para o interior da Bahia para ninguém achá-lo. Aí é uma cena que eu não esqueço, vou levar para sempre comigo, sentados no chão, de pernas cruzadas, Gil, Caetano, Rogério Duprá, eu, o Ari Carvalhais sentado aqui do lado. O que fazemos? E aí a genialidade do Rogério é que resolve as coisas. Gil, se a gente colocar o som do metrônomo para você no fone, você segura o ritmo? Aí tranquilo. Ele acompanhou o Caetano no disco dele inteiro, no disco do Caetano inteiro, e se acompanhou no disco dele inteiro. Aí montamos 2 LPs. E o do Gil depois entrou aquele abraço que a gente gravou na véspera deles saírem do Brasil.
just like to explain to you that these good people that are coming on stage are from Brazil. One of the reasons they're here is because politics doesn't allow them to do the thing in Brazil. Eles estavam presos, mas as canções estavam por aí. A Tropicália era uma espécie de ilha, era uma espécie de território idealizado, uma espécie de utopia. O nome de um movimento só existe enquanto o movimento existe, e o tropicalismo não existe mais como movimento. Você precisa saber da margarina, da gasolina. Isso parecia uma tolice, não é? Isso era uma puta malandragem. Da gasolina, você precisa saber de mim, baby. Numa ditadura, pensar é crime. Cantar minha canção iluminada de sol. Soltei os panos sobre os mastros no ar. Qual é a cola que segura isso tudo? Viva a banda, da, da, Cafeliranta, da, 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 da. Viva a banda, da, da, Cafeliranta, da, 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 da. A felicidade do homem é uma felicidade guerreira. E viva, rapaziada! Aliás, eu já enchi o saco desse papo de tropicalismo, sabe? Portanto, para ele, eu gostaria que tu explicasse o que é o tropicalismo. Well,